Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Senhores, bem-vindos à aula 10 do nosso curso de eletrônica básica, ou curso básico de eletrônica, como quiser. Nesta aula nós vamos ver o diodo, ok? Então vamos começar a ver semicondutores. O que são semicondutores? Semicondutores são elementos que, quando acrescidos de alguma impureza, dopagem, admitem características elétricas especiais. Quais são os elementos usados para fazer semicondutores? Antigamente se usava o germânio, símbolo Ge. Atualmente se usa o silício, Si, e existem já pesquisas para se usar o grafeno, que é feito de carbono. Vamos analisar inicialmente o funcionamento dos semicondutores, pensando no semicondutor de silício. Então tem aqui as características do silício, né? Quantos prótons, quantos nêutrons, né? Peso atômico, quantos elétrons, né? Distribuição dos elétrons nas camadas, né? E está aqui o átomo de silício. Note, ele tem 4 elétrons na última camada. Essa é uma característica dos elementos semicondutores. Eles não têm nem muito nem poucos elétrons na camada, na última camada. Não chega a 8, né? Nem é um número baixo, é exatamente 4. Isso permite uma associação interessante. Que associação? Olha lá. Permite que o silício forme um cristal montado desta maneira aqui, com vários átomos de silício com ligações covalentes entre si, tá? Compartilhando elétrons. Então, vamos pegar esse átomo de silício aqui como exemplo. Ele tem 4 elétrons dele e compartilha 4 elétrons 2 a 2 com mais 4 átomos. O que acontece? Com esse compartilhamento de elétrons, ele admite uma situação de como se tivessem 8 elétrons na última camada, o que dá uma estabilidade maior ao material. Tá? Todos os materiais da natureza tendem a se conectar de uma maneira a ficarem com 8 elétrons em sua última camada. Tá, okay? Então tem aqui o cristal de silício, uma série de átomos de silício, todos ligados, outros átomos à sua volta, formando um cristal. Aí eu adiciono elementos de dopagem. Quais são esses elementos de dopagem? Existem vários elementos. Os mais usados são o boro e o fósforo. Tá? Então, os átomos aqui em vermelho são átomos de boro. O que acontece? O boro só tem 3 elétrons na sua última camada. Então, fica faltando um elétron aqui. Então, é como se eu tivesse prótons a mais aqui. Ficam sobrando cargas positivas. E o fósforo? O fósforo tem 5 elétrons na última camada. Então, eu coloco o átomo de fósforo aqui e sobra um elétron. Então, é como se desse lado aqui houvesse uma sobra de elétrons e desse lado aqui houvesse uma falta de elétrons. Ah, quantos átomos são colocados na dopagem? Uma parte por milhão. Ou seja, para cada milhão de átomos de silício se põe um átomo do elemento dopante. Ok? Então, isto é um cristal de silício dopado. Ele é trabalhado com boro de um lado e fósforo do outro. Isso é feito através de banhos químicos. Ok? Vamos ver o que acontece agora. Notem, senhores, eu tenho um lado positivo, onde sobram cargas, ou seja, faltam elétrons, e um lado negativo, onde sobram elétrons, faltam cargas. Mas, na barreira entre os dois, pode acontecer algo interessante. Tá? O lado P é conhecido como substrato P, e o lado com sobra de elétrons é conhecido como substrato N. Tá? Então, aqui nasce a junção PN. Então, no meio da junção PN, tem uma área neutra, uma área zero. O que acontece? Tá? Embora eu tenha aqui um átomo de fósforo e aqui um átomo de boro, acontece uma recombinação. Tá? Então, o elétron do fósforo migra aqui para o boro e gera uma certa estabilidade. Então, eu tenho uma junção aqui
entre o substrato P e o substrato B que me gera uma recombinação. Ok? Essa recombinação é conhecida como camada de depressão. Tá? A camada de depressão, ela, em seu estado natural, é fixa. Porém, ela pode variar de largura. Como? Desde que eu polarize. Desde que eu tente fazer elétrons circularem aqui. Então, o que eu fiz? Peguei o lado P do cristal, onde sobram cargas positivas, ou seja, onde faltam elétrons, e coloquei no negativo de uma bateria. Peguei o lado N, aonde sobram elétrons, tá? Lado negativo, e coloquei do lado positivo da bateria. Porém, eu não liguei a chave ainda, a corrente aqui é zero. Senhores, vamos pensar o que acontece se aqui falta elétron, né? E eu vou ligar aqui onde está cheio de elétron. O que acontece se aqui que sobra elétron, eu vou ligar aqui onde falta elétron? Hã? Pensemos um pouquinho. Olha lá, fechei a chave. O que acontece? Os elétrons que sobravam aqui fogem para o polo positivo, porque aqui tem falta de elétron. Então eu tiro mais elétrons daqui ainda. E aqui, aonde eu tinha lacunas, né, eu encho de elétrons. O que acontece? A minha camada de depressão aumenta de largura. Fica muito mais difícil de um elétron passar para cá, tá, atravessar isso aqui e vir para o outro lado. Então a minha corrente é praticamente zero. Por quê? A distância entre o substrato P e o substrato N aumentou. Então, olha lá. Sem polarização, a camada de depressão é pequenininha, mas existe. Quando eu polarizo desta maneira, ela aumenta, tornando mais difícil a passagem de elétrons de um lado para o outro, ou mantendo a circulação de corrente em zero. Senhores, o que acontece se eu inverter essa pilha ou essa bateria aqui? Olha lá. Agora, aqui que sobrava elétrons, eu estou pondo mais elétron ainda. Então eu estou empurrando esses elétrons cada vez mais para cá. Tá? E aqui que faltava elétron, né, eu estou tirando mais elétrons daqui ainda. Então eu diminuo o tamanho da camada de depressão. Diminuo tanto que ela zera. Ela permite que eu circule corrente. Tá? Ela permite que a corrente circule. Ok? Então, basicamente, é assim que funciona o semicondutor. Sem polarização, nada acontece. Com uma polarização onde eu aumento a largura da camada de depressão, não há circulação de corrente. E, se eu inverter, eu tenho a circulação de corrente. Alguém pode perguntar, professor, mas isso aqui nunca vai conduzir? Não. Se eu começar a aumentar muito a tensão aqui, chega uma hora que acontece o efeito de avalanche. Ou seja, algum portador aqui vai conseguir passar, e algum conseguindo passar, o resto começa a passar em grande quantidade e atravessa o cristal. Tá? E destrói a combinação do cristal. Destrói o cristal. Tá? Então, existem limites para a operação da camada de depressão. Mas, dentro de operações normais, o sistema funciona perfeitamente, permitindo condução de energia num sentido e não permitindo condução de energia no outro sentido. Permitindo a circulação de corrente num sentido, permitindo a circulação de corrente em um sentido e não permitindo a circulação de corrente em outro sentido. Para não ficar desenhando um monte de bolinhas lá, vamos colocar aqui a junção PN. PN, a mesma coisa que se tinha antes, só que está resumida. Né? E aqui no meio a nossa camada de depressão, que nós não vamos
mais mostrar que fica aumentando e diminuindo dependendo da polarização. Uma maneira mais simples é colocar aqui o símbolo do diodo, o que indica o diodo que a corrente circula nesse sentido e que ela não circula no sentido oposto. Ou seja, quando eu tenho o positivo deste lado e o negativo deste lado, eu tenho circulação de corrente. No sentido contrário, não. Rearranjando o esquema, ajustando o esquema para ficar de uma maneira mais visível e colocando uma resistência para não destruir nem o diodo por excesso de corrente, nem colocar a bateria em curto, temos aqui a formulação clássica de um circuito. Ok? Então, chave fechada, diodo conduzindo, tenho corrente circulando no circuito, passando pelo resistor. Se eu inverter a bateria, se eu inverter a polaridade da pilha, mesmo com a chave fechada, o diodo abre. Ele se comporta como um circuito aberto, então a corrente zero. Ok? Então, senhores, vamos fazer um gráfico aqui, V por I. Vamos fazer uma análise desses gráficos. Vamos começar com o diodo ideal. Então, para qualquer tensão positiva, eu tenho uma condução plena de corrente. Para qualquer tensão negativa, a minha corrente é zero. Existe uma pequena corrente de fuga, mas como esse diodo é ideal, essa corrente é zero. Então, passou para a polarização positiva, tenho circulação de corrente, a corrente aumenta. Polarização inversa, polarização negativa, o diodo está cortado, o diodo não está conduzindo, não há circulação de corrente. Polarização direta, polarização inversa. Este é o diodo ideal. E o diodo real? O diodo real tem as suas características. Tá? Então, esse aqui é o diodo real. Como é que ele opera? Fiz a polarização direta, fiz a polarização positiva. Ele começa a conduzir imediatamente? Não. Eu preciso de uma certa tensão, tá? Uma certa voltagem para vencer a pequena barreira de depressão que ainda existe ali. Tá? Então, ele vai começando a conduzir e, de acordo com que eu aumento a tensão, a corrente se aumenta. Admite-se que existe uma tensão da qual, dali em frente, não há quase variação de tensão e a variação de corrente é infinita. Então, para o germânio, essa tensão varia entre 0,2 e 0,3 volts e para o silício de 0,6 a 0,7 volts. Isso para a polarização direta, ou seja, comecei a polarizar, começa a haver uma pequena condução de corrente tênue, aí chega um ponto e ele dispara. E no sentido contrário? No sentido contrário, há uma corrente de fuga. Há uma pequena corrente, muito pequena, que conduz ali no diodo com a polarização inversa. No germânio, essa corrente é maior, no silício, essa corrente é bem pequena. Tá? Porém, existe um limite. Tá? Quando se chega nesse limite, eu rompo a barreira, a camada de depressão e tenho uma condução abrupta de corrente. Eu destruo o componente quando eu chego aqui. Então, imagine o seguinte: tem uma fonte de corrente alternada, tem um transformador. Né? Esse transformador tem derivação central. Eu coloquei uma carga aqui só para não deixar em aberto. O sistema ia admitir a simulação. E coloquei o diodo em uma carga. O diodo, um N4009, é um tipo de diodo. E um resistor de 1 kΩ. E estou fazendo o quê? Com o feixe vermelho, eu estou vendo o que o transformador me entrega. E com o feixe azul, o que sai depois do diodo. Olha lá. Feixe vermelho, ele enxerga uma senoide, uma corrente alternada. Feixe azul, depois do diodo, apenas o semiciclo positivo. Apenas a parte positiva chega no resistor. Então eu tenho aqui uma corrente pulsada positiva no resistor. Isto aqui é chamado retificação. É como transformamos corrente alternada em corrente contínua, tipicamente.
Porém, não é uma onda muito bonita, né? Uma onda cheia aí de ondulações. Tem como melhorar? Tem como entregar mais energia no resistor? Tem como entregar para o resistor a mesma quantidade de energia se eu estivesse aplicando corrente alternada nele? Sim. Vamos fazer uma retificação de onda completa. Essa aqui é uma retificação de meia onda. Olha lá. Peguei o outro lado do transformador, coloquei um outro diodo, né? E agora, ora eu tenho a condução do semiciclo positivo nesta parte do enrolamento, e ora eu tenho a condução do semiciclo positivo do lado oposto do enrolamento. Lembrando, esses dois pontos aqui operam a 180 graus. Quando um está no máximo positivo, o outro está no máximo negativo. E vice-versa. Então o que acontece? Quando o lado vermelho aqui está no máximo positivo, eu tenho um diodo conduzindo. Quando o outro lado aqui, o lado preto, está no máximo positivo, eu tenho outro diodo conduzindo. E quando eu tenho o máximo positivo aqui, eu tenho o máximo negativo aqui. Ou seja, nesta parte negativa do semiciclo vermelho, a parte preta aqui está na parte positiva. Então eu tenho aqui uma forma de onda, corrente pulsada, né, que entrega para a carga a mesma potência, a mesma quantidade de energia que a corrente alternada. Tá? Subtraído, é lógico, a queda de tensão no diodo. Lembre-se que o diodo conduzir existe uma pequena queda de tensão. Tá? Muito bem. Interessante, só que isso exige um transformador com derivação, com center tape, com um enrolamento partido ao meio aqui. É possível fazer isso com enrolamento simples? É. Olha lá. Eu pego o transformador com enrolamento simples e crio o que é conhecido como retificação em ponte. Ou seja, quando o diodo, o primeiro aqui, está conduzindo no semiciclo positivo, este último está conduzindo no semiciclo negativo. Quando o segundo diodo conduz no semiciclo positivo, o terceiro diodo conduz no semiciclo negativo. De novo, gente, com calma. Quando o primeiro diodo conduz no semiciclo positivo, para a energia vir para cá, eu tenho que o quarto diodo aqui está conduzindo. Então a corrente circula assim. Muito bem. E quando inverte? Quando inverte, aqui é positivo. Então o segundo diodo conduz e aqui é negativo. Então o terceiro diodo conduz. Então nesta configuração aqui, eu tenho a condução 1, 4, 2, 3. Contando os diodos de cima para baixo. De novo, semiciclo positivo. Conduz o diodo 1, a corrente passa pelo resistor. Este ponto está negativo, então o diodo 4 conduz. Tá? Semiciclo negativo. Este ponto está positivo. Este ponto aqui está negativo. Semiciclo negativo aqui. Este ponto está positivo. O segundo diodo aqui conduz. A corrente passa pelo resistor. Tá? Esse ponto está negativo, então o terceiro diodo conduz, entregando a corrente aqui. Então, 1, 4, 2, 3. Ok, senhores? Senhores, tem mais coisas sobre diodos lá no Microlab. Tá? Vamos dar uma olhadinha daqui a pouco. Bom, senhores, estamos aqui de volta no Microlab, né? E vamos ver hoje a característica de alguns diodos. Tenho aqui um N4148, é um diodo de sinal, tá? De uso geral. Vamos ver a tensão de queda dele, olha ali, ó, 586 milivolts. Tá? Então essa é a tensão de queda dele em condição de teste. Temos aqui um outro diodo, SZ212, é um diodo de uso geral também, encapsulamento de vidro, né? Vamos ver a característica de queda de tensão dele.
Olha lá, medindo 657 milivolts, 658 milivolts. Vamos ver agora o 1N5060. É um retificador de uso geral, encapsulamento de vidro, né? Parece uma bolinha. Vamos ver. 1N5060. 60. Olha lá. 510 milivolts aproximadamente. Aqui tem um outro diodo de uso geral, um N4007 retificador. 4007. E fazendo a medida, queda de tensão no N4007. Olha lá. 548 milivolts, ou pouco mais de meio volt. Vamos ver agora o SK4F1/08. Esse é um diodo retificador rápido, né? Para frequências mais elevadas, né? Recuperação rápida. Olha lá, 433 milivolts é a tensão de queda dele. Um outro colega aqui, ó, 1N5401, já é um diodo com uma capacidade maior de corrente, né? Diodo para 3 amperes. Vamos ver a tensão de queda dele, olha lá, 472 milivolts, tá? Um pouco menos, um pouco mais de 0,4 volt. Temos aqui agora o FR302. FR302 também é um diodo rápido, né? Retificador rápido. Olha lá, 451 milivolts de queda. Tem agora um diodo mais antigo, né? Um ESK1/01, é um retificador de uso geral. Tá? É da Semicron. Tem aqui a Semicron estampado aí na parte alta dele. Vamos ver a queda de tensão dele. Olha lá. 481 milivolts, né? Pouco menos que 0,5 volt. Agora nós temos aqui um S315, diodo com encapsulamento metálico, diodo mais antigo também, né? Olha a tensão de queda de operação dele lá, ó. 543 milivolts, um pouquinho mais de meio volt. Aqui tem um 6A6, diodo com encapsulamento plástico, né? 6 amperes e 600 volts. Já é um diodo mais parrudo, né? Maior fisicamente. Olha lá, 477 milivolts, quase meio volt de queda. E nós temos aqui um diodo Zener. Tá? Esse é um N2979B. É um Zener de 15 volts, 10 watts. Né? Ele é feito para ser rosqueado no dissipador. Só por curiosidade, né? Tensão de queda na polarização direta, 626 milivolts. Aqui eu tenho uma ponte retificadora. Aqui tem 4 diodos aqui dentro. É uma KBU 605. Tem 4 diodos aí dentro. Nos 2 terminais centrais você liga a corrente alternada e nos 2 terminais externos você tem um com negativo, né, onde tem o sinalzinho de menos ali, e um com o positivo, onde tem o sinal de mais. Essa ponte retificadora é para 6 amperes, 600 volts. Olha lá, a gente pode medir os diodos dela fazendo várias medições aqui. Ó. Vamos ver aqui a tensão de queda, olha lá. 491 milivolts.
502 milivolts, 488 milivolts, 497 milivolts, ou seja, tudo em torno de meio volt. Tem uma outra ponta identificadora aqui, RS405, esse 405, 4 amperes, 600 volts, a mesma coisa, né? Tá? Os dois terminais centrais para a entrada com corrente alternada e os dois terminais mais externos a saída em corrente contínua, um negativo e o outro positivo. E também podemos fazer as medidas, né, para detectar aí as tensões de condução dos diodos aí dentro. Tensão, vamos lá, volta o zoom. Olha lá. Aí, voltando o zoom. Estamos aí medindo, né? 504 milivolts, 504 milivolts, 500 milivolts, 502 milivolts, né? 499, ou seja, todos os diodos aí dentro mais ou menos com meio volt de queda. Aqui tem um colega nosso, o SBL 1040CT. Isso é um retificador tipo Schottky, né? É um retificador de recuperação rápida e a tensão de queda dele é muito menor. Tá? A gente vai ver no futuro alguns detalhes sobre esse tipo de retificador, né? Esse tipo de diodo. Tá? Olha lá a tensão de queda nele, ó. 160 milivolts. Tá? E ele tem dois diodos ligados no terminal central. Tá? Olha lá, 161 milivolts. Então a queda de tensão nele é muito mais baixa, né? E ele é preparado para velocidades muito maiores de retificação. Aqui, só para exemplo, eu tenho um transistor de germânio, tá? Um GA1793B. Tá? Peguei esse transistor de germânio só para mostrar para vocês. Olha lá, tensão de queda nas junções. Tá? Como é germânio, ela é mais baixa, olha lá, 224, 223 milivolts. Tá? Enquanto os elementos de silício dão aí em torno de meio volt, 600 milivolts, por aí. Tem outro transistor de germânio aqui, um AC128. Tá? Esse aqui também é um transistor já mais antigo, mas só foi usado experimentalmente, está bom ainda. Né? Encapsulamento metálico. Tá? E olha lá as medidas dele, ó. 174 milivolts, fazendo a medida no outro elemento, 177 milivolts, ou seja, são elementos com tensão muito baixa de trabalho. Ok? Agora nós vamos mudar, né? Vou fazer alguns ensaios dos diodos, usando os diodos como retificadores, né? Então, vamos trabalhar com energia, tem que tirar tudo que é objeto metálico, relógio, pulseira, anel, aliança. Tá? Agora sim, segurança em primeiro lugar. Tem um transformador, né? O transformador está com as duas fases do secundário ligado nos pontos vermelhos, o center tape, o central, está ligado no preto, eu tenho um osciloscópio que vai me medir sempre uma fase, tá? E o outro canal do osciloscópio, o canal azul, vai me medir o que eu tenho na saída da minha retificação. Energizei o transformador, olha lá, apareceu a corrente alternada, né? Corrente alternada no secundário. E agora eu vou começar a montar elementos de retificação. Vou usar diodos 1N4007, tá? Diodo de retificação geral. Então a primeira coisa, eu vou fazer uma retificação positiva de meia onda, ou seja, retificar só um dos lados do secundário. Olha lá. Parece uma tensão pulsada senoidal, né? Só a parte positiva. Vamos ver melhor aqui. Olha lá. Está entrando e o que eu tenho depois da retificação. Agora eu vou retificar a outra fase. Vocês vão notar que é a mesma coisa, só que em vez de estar pegando a parte positiva, está pegando a parte que seria negativa. Temos mau contato aí, vamos lá. Então, na verdade, eu estou pegando um outro ramo do secundário. Eu posso também fazer retificações no sentido contrário, eu posso fazer uma retificação negativa, olha lá. Então, retifico apenas a parte negativa, separo apenas a parte negativa
do que está saindo do transformador. É só colocar o diodo ao contrário. Né? Aí eu faço que seria uma fonte negativa, abaixo de 0 volts. Então, vamos ver em detalhes aqui. Vamos ver mais proximamente. Olha aqui, ó. Retificação negativa de meia onda, né? Apenas um semiciclo aí sendo retificado. Estou usando apenas um semiciclo. E aqui onda completa. Estou usando 2 diodos. Estou pegando os 2 semiciclos. Né? Ajustar aqui um pouco o osciloscópio para a gente enxergar melhor. Tá aí, ó. Então, estou retificando os 2 lados do transformador. Os 2 lados tomando o center tape, né, a tomada central como referência. Né. Posso fazer também uma retificação positiva dos 2 lados, né, que seria o que a gente chama de retificação de onda completa, olha lá. Que seria o semiciclo negativo em relação à minha referência, né, que eu peguei, e agora o semiciclo positivo também. Olha lá. Aí, ó. Os 2 semiciclos, tanto positivo quanto negativo, retificados. Okay? Então isso é uma retificação de onda completa usando um transformador que tem center tape, tá? Ou tomada central. É possível fazer isso com um transformador com enrolamento simples de secundário? É, só que eu preciso de mais diodos, eu preciso de uma ponte retificadora. Olha aqui, ó, montei a ponte retificadora. Tá? Então, vocês podem ver lá em cima, né? Tenho retificação de onda completa, aonde a corrente entra das 2 fases via 2 diodos para a minha carga, para o meu resistor por um lado, e é conduzida pelo outro lado. Então os diodos trabalham alternadamente. Né? Quando um retifica o lado positivo de um lado, o outro está retificando o lado negativo do outro. Olha lá, acertando a conexão, né? Ó, positivo, negativo, 2 diodos para cada lado. E eu estou usando só o rolamento do transformador. Aqui, senhores, eu montei o circuito com o transformador, né, uma carga e os diodos de uma maneira tal que eu consigo ver a curva de condução do diodo. Né? Então eu tenho uma relação ali de tensão e corrente, consigo ter uma ideia da curva de retificação do diodo. Tá? Então eu tenho aqui, ó, 4 diodos. Tá? Um N4007, um N5060, o SK4F 1/08 e o SBL 1040CT. Então vou marcar com papel aqui. Tá? Estou aqui com 4007. Olha lá, vou mudar. Agora o 5060, o N5060. Note, ele tem uma tensão de condução mais baixa. Agora o SKF, olha, mais baixo ainda. E agora o SBL, olha lá, mais baixo ainda. Então, dependendo do modelo de diodo que eu tenho, eu posso ter uma condução mais elevada ou mais baixa. Tá? Dependendo do diodo que eu tenho, olha lá, 4007, 5060, aqui o SKF 4, o SK 4/01 e aqui o SBL 1040CT. Então, vou refazer essas medidas, né? Vamos dar um zoom aqui, vamos aproximar e ver com mais calma e vamos colocar aqui um gabarito na tela para os senhores poderem acompanhar. Né? Estou bem em cima da linha do N4007. Olha lá, N4007. Agora, olha só, um N5060. O SK4F 1/08 e finalmente, olha lá, o SBL 1040CT. Notem que existe uma diferença grande entre as tensões. E aí vai depender do que o seu circuito necessita, o que você tem como velocidade de retificação e uma série de outras coisas. Olha aqui, eu estou pegando o SBL como referência. Agora, ó, vou marcar aqui o ponto do SK4F 1/08. Está meio desfocado, mas dá para ver o tracinho ali. Agora
um N4060. Olha lá. E depois um N4007. O que acontece? Isso nos indica que, obviamente, um N4007, para a mesma corrente, vai aquecer mais do que os outros, porque a queda de tensão dele em cima dele é maior. Alguém pode perguntar, pô professor, mas por que não se usa só o diodo de tensão mais baixa? Questão de custo. O diodo de tensão mais baixa também é mais caro. Vamos fazer uma outra marcação aqui. Ali, ó. Cada quadradinho aí é meio volt. Tá? O N4007 está começando a conduzir ali em 0,4 aproximadamente. Tá? Um tracinho a menos que o meio volt. O 5060, 0,35, pouco menos, pouca diferença. O SKF já começa a conduzir ali com 0,25, tá? Menos ainda. E o SBL com 0,05 ele já está conduzindo. Então, cada um tem a sua característica, cada um tem a sua função, né, e cada um tem seu custo. Senhores, basicamente foi isso aí o nosso microlab de hoje. Lembrando, se você quiser sair de uma coisa amadora, quiser se dedicar profissionalmente, olha lá, Engenharia Elétrica, Campus Assunção, Santander SP, a Anhanguera. Procure a gente.